Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil. Esse programa aqui é gravado aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pela TV Gran Dourados e transmitido pela TV Com Brasil para todo o Brasil. Nosso abraço aqui ao Rubens, a Roseli, nosso abraço à TV Gran Dourados, nosso abraço a você que nos acompanha aqui pela transmissão da TV Com. E hoje eu quero deixar aqui um abraço aos nossos queridos telespectadores lá do estado de Roraima e do Pará. Nosso abraço muito especial para todos vocês aí, nossos telespectadores. Chegamos com alegria até você, mandando também o nosso recado aqui do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil e deixando aquele convite especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, compartilhar as belezas deste estado, os campos produtivos deste estado, as belezas naturais do estado do Mato Grosso do Sul, as cidades, nossa gente, nosso povo. É um estado encantador. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? O Mato Grosso em Foco tem essa alegria de convidar você para vir fazer turismo, fazer um passeio aqui na nossa região. E vindo ao Mato Grosso do Sul, conheça Campo Grande, a capital do nosso estado, e também a cidade de Dourados, aqui no interior do estado, a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul, perdendo apenas para a capital. E chegando aqui, vamos conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Será uma alegria receber você e a sua família ali. Também quero hoje deixar um abraço aqui para os nossos telespectadores da região de Campinas, no estado de São Paulo, sempre ligados aqui conosco no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Eu quero também hoje deixar aqui um abraço a todos os nossos diáconos por todo o Brasil. Dia 9 de julho, dia do diácono, não podemos deixar aquele abraço especial aqui para todos os diáconos, aqueles que servem neste ofício, servem ao Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito da Verdade, a importância da verdade e o Espírito da Verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Olha, nós vamos ler o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 16, onde Jesus, nos seus discursos finais, ele promete o Consolador, o Espírito da Verdade. Está escrito assim: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele." Esse texto é maravilhoso, que é uma promessa de Jesus acerca do Espírito Santo, que ele haveria de subir aos céus, depois de ressurreto, ele haveria de subir aos céus, assentar à destra do trono de Deus, e o Pai e o Filho nos enviariam o Espírito Santo para habitar conosco, para fazer morada
no coração de todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aliás, o Espírito vem habitar o coração da pessoa para que ela creia em Jesus como Senhor e Salvador. Então é uma promessa que Jesus está falando aqui. Aliás, não é uma promessa nova para Israel, é uma promessa já feita pelos profetas, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a terra. Essa promessa vai se cumprir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, naquela festa judaica do Pentecostes, quando reuniram em Jerusalém. Foi naquele dia que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja e ele veio para habitar conosco, habitar o nosso coração. E Jesus estava consolando o coração dos discípulos para a sua partida. Era uma partida dolorosa, era uma partida sangrenta, era uma partida violenta. Quando os discípulos, os apóstolos, começassem a ver as cenas da crucificação, cenas muito fortes, Jesus estava preparando aqueles discípulos exatamente para aquela tensão que seria para eles, e quando Jesus haveria de oferecer a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados lá na cruz. Então ele promete que enviaria um Consolador, que os discípulos não ficariam só, ele sairia, mas não deixaria órfão os discípulos. A igreja até hoje não, jamais ficou órfã, porque o Espírito Santo veio habitar em nós, fazer em nós morada. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos assegura firme para nós não desistirmos na caminhada. É Ele. E Ele é o Consolador. Uma das tarefas do Espírito Santo é a tarefa da consolação. É por isso que, se o seu coração estiver triste, você pode pedir que o Espírito Santo console o seu coração. Ele é a nossa companhia de todos os dias. Ele é Deus habitando em nós e é Ele quem consola o coração do discípulo de Cristo, para que ele não fique deprimido, depressivo, para que ele não fique entregue a si mesmo, para que ele não perca a visão celestial de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, da sua beleza, da sua santidade, da sua majestade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é Ele quem nos conduz a toda a verdade. E aqui ele está dizendo o seguinte: eu darei outro Consolador, eu darei um Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No Antigo Testamento, a ação do Espírito era momentânea, no Novo Testamento ela é permanente. Então, agora Ele vem habitar conosco, fazer morada no nosso coração, para nos consolar quando estamos tristes, para nos encorajar quando estamos desencorajados, desanimados. É Ele que vem nos fortalecer quando estamos fracos. É Ele quem nos conduz a toda a verdade, exatamente para não ficarmos confusos. Ele nos conduz, nos dirige a toda a verdade. É Ele quem nos santifica, aplicando a palavra de Cristo no nosso coração e trazendo novidade de vida para nós vivermos em novidade de vida. É o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele foi enviado da parte do Pai e do Filho para habitar na igreja, para habitar no coração de todo aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é a habitação do Espírito Santo, é o verdadeiro templo. A gente olha para a igreja e fala, é o templo. Mas o Espírito Santo veio habitar nas pessoas, não num edifício, num prédio. As pessoas habitadas pelo Espírito Santo congregam, reúnem ali para adoração,
do nome de Deus, sobre a maestria do Espírito Santo, mas ele não habita neste templo, ele habita em nós, ele habita no coração dos crentes. E o texto aqui vai dizer que ele é o Espírito da verdade. E aqui eu quero chamar a sua atenção que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Às vezes nós ficamos indignados de tanta mentira que há no mundo, tanta ilusão que há no mundo, tantas ideologias erradas, estranhas, esquisitas que há no mundo, tanta mentirada, tanta coisa para confundir o coração da gente. Mas o Espírito da verdade, ele é quem nos conduz a toda a verdade, é ele que não nos deixa confuso, é ele que nos dá o discernimento da verdade, o senso da realidade, porque o discernimento da verdade é você ter o senso da realidade. De onde eu vim de Deus, o Criador do céu e da terra, também nos criou a sua imagem e semelhança. A vida tem sentido para mim, porque eu não vim de qualquer coisa que se diz aí, eu vim das mãos do Criador. Ele não somente nos criou, quanto soprou em nós o fôlego de vida e nos criou a sua imagem e semelhança, com condição de amar, de fazer justiça, com condição de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, por causa da imagem de Deus em nós. Então, o Espírito da verdade nos conduz a toda a verdade. Ah, mas pastor, as pessoas praticam o mal no mundo. Verdade. A Bíblia nos ensina que houve uma queda, a queda do homem, o pecado original afetou toda a raça, toda a maldade, toda a malícia que há no mundo é consequência natural da queda do homem que transgrediu, desobedeceu a Deus e caiu do estado original, santos e felizes em que fora criado. E hoje então acarretamos muitas angústias e tristezas no nosso coração, porque nós caímos, fomos expulsos do paraíso, caímos do estado original em que fomos criados, nossos primeiros pais, e o pecado deles nos afetou. Por isso tanta maldade, tanta coisa estranha no mundo. Mas graças a Deus, porque o Espírito da verdade nos apresenta Cristo, onde nós encontramos redenção, onde nós encontramos perdão, onde nós encontramos esperança, onde nós encontramos uma nova vida. O Espírito da verdade nos conduz à verdade, nos conduz a Cristo. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há um senso de realidade que não dá para viver uma utopia, não dá para viver uma ilusão, uma ideologia dessas do mundo que jaz na mentira. Jesus está dizendo: o Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Por mais que você tente explicar isso para o mundo, ele não conheceu o Espírito da verdade, o senso da realidade. Fica tentando criar utopia e ilusão, mas essa é a realidade, a verdade, é o senso da realidade que vem impregnado nesta verdade. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, é que nos conduz a toda a verdade. E aguardamos uma consumação de todas as coisas, porque o Espírito de Deus nos alerta que os tempos se abreviam e nós aguardamos a consumação dos séculos. Então o Espírito da verdade não deixa o nosso coração no erro, no engano, na ilusão, porque ele é o Espírito da verdade, ele nos conduz a toda a verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363.
Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, onde você está agora nos acompanhando aqui pela TV Com. Este programa que é produzido pela TV Grande Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Programa Mato Grosso do Sul em Foco. Vai para todo o Brasil, deixando aqui o recado do nosso estado, Mato Grosso do Sul, e o convite para você vir conhecer este belíssimo estado da nossa Confederação Brasileira. E hoje nós estamos falando sobre o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Não dá para ficarmos debatendo com o mundo que está oculto da verdade, escondido da verdade. Ele vive um senso fora da realidade. Então Jesus está dizendo aqui, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer. O mundo gosta da mentira, o mundo gosta da ilusão, o mundo gosta são das ideologias libertinas. Mas o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade, Jesus está dizendo, é um Espírito que o mundo não pode conhecer. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da Verdade habita em nós, Ele está em nós, para nos dar o discernimento da verdade, para não nos deixar confuso com respeito à verdade e nem trocar a verdade pela mentira e a mentira pela verdade, como se faz isso com tanta naturalidade no nosso país, desde grandes tribunais até pequenas pessoas e famílias. A tendência natural do coração de trocar a verdade pela mentira, a mentira pela verdade, o falso pelo verdadeiro, o verdadeiro pelo falso, mas o Espírito da Verdade não nos deixa confundidos, não nos deixa enganados. Ele nos conduz a toda a verdade. Jesus está dizendo aqui, olha, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar órfãos, eu voltarei para vós outros e daqui a pouco vocês não me vereis. O mundo tem dificuldade de entender estas coisas da fé em Cristo, aquele princípio verdadeiro das Escrituras, e Jesus está dizendo, olha, vós conhecem o Pai, e eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e o Espírito também estará em vós, de forma que nós estamos unidos ao Trino Deus pelo Espírito Santo que habita em nós, e Ele está dizendo, naquele dia vós conhecereis o Pai, e sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e o Espírito habitará o vosso coração. É uma comunhão muito gostosa, preciosa, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão, a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, através do ministério de consolo, de graça do Espírito Santo. E Jesus então vai nos dar aqui uma belíssima recomendação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama a Deus? Quem ama a Cristo? Aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda. Então ele vai dizer aqui, esse é o que me ama. E aquele que me ama será também amado pelo meu Pai. Deus, o Pai, nos ama porque nós amamos o Filho, Jesus. E por amarmos o Filho, Jesus, o Pai nos ama. E por nos amar, Ele mandou o seu Espírito para nos selar para o dia da redenção, para nos selar e fazer este ministério glorioso no coração daqueles que creem em Cristo como seu Salvador, o ministério da consolação. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, mas eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A minha oração é que Jesus manifeste a sua graça ao seu coração, neste momento, derramando o Espírito Santo para habitar no seu coração, fazer morada, perdoar, trazer o perdão, aplicar a obra de Cristo
no seu coração para perdoar os seus pecados, te dar uma nova vida, cheia de esperança, de graça, ter esse consolo do Espírito Santo todos os dias no seu coração. É Ele que nos consola nas nossas fadigas, nas nossas lutas, nas nossas adversidades. É Ele quem nos consola, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ampara, é Ele que traz aos nossos corações a graça bendita do Evangelho. É Ele que dá esperança para nós vivermos, é Ele que limpa, santifica o nosso coração para podermos cumprir esses mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tantas pessoas que dizem amar o Senhor, mas não guardam os mandamentos do Senhor, não anda pelos caminhos do Senhor. Os valores do reino dos céus não estão guardados no coração. Peça que o Espírito Santo venha fazer morada no seu coração, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Eu também o amarei e ele também será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Que Cristo manifeste a sua graça ao seu coração neste momento. Que o Espírito da verdade te conduza a toda a verdade, tira toda a ilusão, todo engano da sua mente, desobstrua a sua mente de todo engano, mentira, falsidade, e traga esse Espírito da verdade para fazer morada no seu coração, para te dar uma nova vida, uma nova direção, para te dar um novo consolo que talvez a sua alma nunca tenha experimentado, para trazer ao seu coração aquela paz que só Cristo pode dar. E quando o Espírito Santo vem habitar o nosso coração, a paz de Cristo inunda o nosso ser, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Assim é a graça do Evangelho, assim é a graça do amor de Deus manifestada. E uma das coisas preciosas desta graça de Deus manifestando em nós é que Ele derrama sobre nós o seu Espírito, Ele nos batiza com o seu Santo Espírito, Ele manda o Espírito para habitar em nós, derrama sobre nós o seu Espírito, o Espírito da verdade, e então Ele nos conduz a toda a verdade. Quem sabe você já está cansado de viver uma mentira, cansado de viver de ideologia em ideologia, como diz a música de certo artista popular da nossa cultura brasileira: ideologia, cada um tem uma e busca uma para viver, não é? Quem sabe você já está cansado de tantas ideologias, de tantas mentiras, de tantas ilusões, de tantas utopias. Você precisa de conhecer a verdade vos libertará. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que traduz a verdade de Deus ao nosso coração para crermos nela. Enquanto o Espírito Santo não traduz a verdade de Deus ao nosso coração para crermos nela, nós ficamos aí discutindo filosofias e vãs sutilezas, ficamos seguindo os rudimentos deste mundo, nos enganando com as ilusões e filosofias deste mundo. Mas quando chega o Espírito da verdade ao nosso coração, Ele nos conduz a toda a verdade, Ele derruba toda a nossa utopia, toda a nossa falsidade, Ele destrói toda essa artimanha da nossa carne, da nossa queda, das ciladas de Satanás, dos enganos do pecado. Ele tira tudo isso do nosso coração e nos dá uma nova vida, uma nova direção, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele nos conduz a toda a verdade. E não basta o pregador ficar dizendo: creia, creia, e você está do outro lado e vai falar assim: mas pastor, eu vou crer em quê? Você precisa de crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, para você começar uma nova história, para você começar uma nova vida em Cristo. Jesus está dizendo: eu não vou deixá-los órfãos, eu vou mandar
o meu Espírito, o Espírito Consolador. Ele é o Consolador. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai sustentar a sua fé. Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai encher o seu coração de alegria, de paz, de esperança. Ele vai te dar uma nova direção. Ah, que Deus abençoe a sua vida e derrama este Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, sobre o seu coração neste momento. Que Deus assim o abençoe em nome de Jesus. Amém. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós estamos aqui nos momentos finais do programa Mato Grosso do Sul em Foco e nós sempre encerramos o nosso programa com uma oração, orando por você, pela sua casa, pela sua família, onde você estiver agora. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor derramou sobre nós o Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito de consolação. Pode ser, ó Deus, que aquele que nos ouve agora, nos acompanha, não tenha sido ainda batizado pelo Teu Santo Espírito, não tenha recebido ainda o derramamento do Espírito no seu coração, uma nova vida em Cristo, uma nova diretriz, o novo nascimento, nascer da água e do Espírito para ter uma nova vida em Cristo. Eu peço que o Senhor derrame esta graça bendita no coração daquele que nos ouve agora, porque esta é a necessidade de todo o coração. Portanto, nós pedimos esta bênção sobre aquele que nos acompanha agora, que possa também entregar a sua vida a Cristo, crer em Jesus como seu Salvador e receber esta visitação especial do Senhor, derramando sobre ele o Teu Santo Espírito. Assim nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Calço queimado, oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre, quando eu oro, a terra estremece. quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.